Olá pessoal, olá a todos e todas de todas as linhas, muito obrigado por estarem aqui assistindo este vídeo. Eu sou o Eleandro do Maré, ainda não temos vinheta, segundo a Marina, e então nós vamos direto agora para o primeiro assunto que eu gostaria de conversar aqui com todos vocês. Lembrando mais uma vez que o que eu explicar aqui, o que eu conversar aqui, é o meu entendimento sobre o assunto. Se seu chefe de terreira, se é aquele médium que lhe orienta espiritualmente, seja pai, seja mãe de santo, seja o nome que você atribui a ele, se ele fala de uma outra forma diferente da minha, você deve, você tem obrigação de dar crédito ao que ele fala. Se ele fala uma coisa, eu falo outra, ele está certo, eu estou errado, certo? Bom, eu gostaria de conversar hoje a respeito de diferença entre três tipos de espíritos: os sofredores, os eguns e os quiumbas. Isso é uma coisa fundamental, é uma coisa importante e ela independe de ser quimbanda, umbanda ou mesmo espiritismo. Na verdade, a pessoa, independente da religião que ela segue, ela pode ser até católica, protestante, a religião que for, ela está sujeita a, a ser subsidiada. Tá certa essa palavra? Depois a gente confere, depois a gente edita. Ela está sujeita a ser obsediada, é essa a palavra, por espíritos que não têm luz, espíritos sem luz, e que podem ter ou não a, a vontade de prejudicar, de causar mal ao espírito encarnado. Então, dependendo da religião, esse espírito vai ser chamado de uma forma ou de outra. Esse espírito será afastado de uma forma ou de outra, mas em todas as religiões você vai encontrar uma explicação que vai te reportar a estes três espíritos esses três classes de espíritos que nós vamos conversar aqui. São os sofredores, os eguns e os quiumbas. O que são os sofredores? Os sofredores são espíritos que desencarnaram e que eles, na grande maioria das vezes, eles nem têm o entendimento de que eles morreram, que a matéria deles morreu e que eles desencarnaram. Então eles permanecem dentro aqui do nosso meio material, querendo conviver com as pessoas que eles deixaram e com os hábitos e até os bens que eles aqui deixaram, que eles tinham por eles uma emoção, um sentimento muito grande. Então esses espíritos, quando eles se agarram a uma matéria, a uma pessoa, eles nem sempre, aliás, o sofredor ele não faz isso por maldade, ele faz isso por afinidade de vibração, por frequências parecidas entre ele e a matéria com quem ele está se unindo. Então é muito importante quando a gente diz assim que a gente precisa ter pensamentos elevados, a gente precisa ter o nosso coração limpo, afastado de ódio, afastado de rancor, afastado de maldades, tendo uma prática boa de conduta, é porque os espíritos eles vão se conectar conforme a vibração que nós tivermos. Os espíritos, o espiritismo, ele explica isso através do evangelho, segundo o espiritismo, que os espíritos eles se atraem por afinidades, por vibração. Então, se eu estou com um pensamento muito negativo, se eu tenho meus hábitos negativos, eu vou acabar atraindo aqueles espíritos que têm este mesmo tipo de vibração. Então, quando um espírito desses, que embora não tenha a maldade, ele não tenha a vontade de causar mal para a matéria, mas ele se agarra a essa pessoa
por conta dessa vibração, ele acha que ele está vivo e ele só vê aquela pessoa, então ele se agarra a ela. E essa prática, este contato entre este espírito e essa matéria, que pode muitas vezes durar anos e anos e anos, ela acaba se enraizando, de forma que esta matéria, com o espírito da própria matéria e mais este espírito, acabam formando praticamente um só ser. Um acaba dependendo do outro, um influenciando o outro e acaba criando um círculo contínuo, infinito, de baixa vibração, até que chega um momento em que essa pessoa acabe procurando ou recebendo de uma forma até espontânea uma ajuda espiritual, e um médium numa casa, pode ser no centro espírita, pode ser numa sessão de umbanda, pode ser numa gira de Exu, um médium capacitado e com uma entidade que esteja ali para ajudar, um Exu, um preto velho, um caboclo, enfim, possa, ou mesmo um mentor lá no centro espírita, possa então corromper essa ligação entre este espírito e aquela matéria, e através deste rompimento, deste elo, poder então explicar para aquele espírito que ele não poderia estar ali, ele já desencarnou e ele deve seguir o seu caminho no mundo espiritual. E esse espírito, ele é um espírito relativamente fácil de ser doutrinado, de ser explicado. É muito mais fácil para este grau de espírito que nós possamos conversar com ele e levar a ele, através dos nossos guias espirituais, a ajuda que ele precisa para seguir o seu caminho e se direcionar ao seu local de merecimento, segundo a tudo aquilo que ele foi na sua última encarnação. Então, esse espírito, ele precisa da nossa ajuda. Como de resto todos os espíritos, por mais ruim que ele seja, ele é um irmão nosso, e ele precisa da nossa ajuda, precisa da nossa luz, ele precisa de nós levarmos a ele o entendimento. Então, esse grau de espírito, ele está mais abaixo dos outros dois graus de espírito que nós vamos conversar agora. Acima dele está os eguns, né, que de resto é o que a gente mais ouve falar nos nossos trabalhos de religião. Os eguns, eles são espíritos também negativos, espíritos sem luz, que tem uma diferença em relação ao sofredor, que é que este daí, ele tem um entendimento de que ele morreu, ele sabe que ele desencarnou e que ele não poderia mais estar aqui entre nós. O sofredor não tem muitas vezes esse entendimento, mas o egum tem, e ele se utiliza disso para permanecer aqui, tentando manter até os seus hábitos viciosos que ele tinha em vida, tentando usufruir dos seus gostos por fumo, bebida, jogo, sexo, enfim, tudo aquilo que ele gostava enquanto encarnado e que agora ele, desencarnado, ainda quer usufruir. E ele é um espírito que a gente pode dizer assim, que ele é mais inteligente do que o sofredor. E por ser mais inteligente, ele é mais difícil de ser doutrinado, de ser convencido a receber ajuda. E ele é tão mais inteligente que o sofredor, que ele escraviza o sofredor. Ele vai lá no sofredor e pega aquele sofredor, sem que ele saiba, para trabalhar, para praticar as suas maldades. Só que o egum, ele não é o grau máximo na hierarquia dos espíritos negativos. Acima dele está os espíritos que nós chamamos de quiumba. O quiumba, ele é um espírito que tem muito mais força ainda do que o egum. Ele tem muito mais poder
tem muito mais capacidade, ele tem muito mais, entre aspas, inteligência. Então ele comanda os eguns, que por sua vez comandam os sofredores. É muito difícil você conseguir doutrinar um egum, mas acontece muitas vezes dentro das casas de religião. E é muito mais difícil ainda nós conseguirmos afastar um quiumba de uma matéria, porque ele dificilmente ele consegue aceitar aquela ajuda. Até porque ele já sabe, ele já conhece tudo e ele só não recebeu essa ajuda porque ele de fato não quis. Dificilmente você vai encontrar vai presenciar a manifestação de um quiumba num centro espírita, numa casa de religião, um terreiro, enfim, porque quando ele é pago para fazer alguma maldade para alguém, ele não vai diretamente fazer essa maldade. Ele comanda grupos, ele comanda falanges de espíritos que fazem esse serviço para ele. Ele tem abaixo dele os eguns em quantidade, agrupados, e ele manda esses eguns para fazer o serviço. Por sua vez, os eguns têm os seus comandados, que são os sofredores, e eles acabam muitas vezes mandando esse sofredor para lá. Então, se uma pessoa precisa de uma ajuda, procura um centro espírita, uma casa de terreira, e lá ela recebe o atendimento, precisa ser uma sequência de trabalhos muito fortes, muito fundamentados, com muito conhecimento, porque você tira aquele egum, aquele sofredor que estava atrapalhando a vida da pessoa, e o quiumba acaba mandando outro. E fica naquela situação de que a pessoa fica bem dentro da terreira, quando sai dela, no outro dia já está mal de novo, dali 2 dias já está passando pelos mesmos problemas. Então é um trabalho que precisa ser muito bem feito, que precisa ter uma atenção muito grande nas casas, porque essa presença desses espíritos junto a uma matéria causam os maiores problemas que você pode imaginar. Problemas amorosos na vida pessoal, problemas de trabalho, depressão, doenças, enfim, tudo que é tipo de coisas ruins na vida de uma pessoa. Não que a pessoa não tenha da sua própria índole a predisposição de cometer as suas coisas ruins em vida, mas os espíritos eles acabam sendo atraídos também por essa vontade, esse desejo dessa pessoa, se aliam a ela para poder difundir também, irradiar a sua negatividade junto a ela. Então é preciso ter muito cuidado, muita atenção, e eu particularmente, esta é uma parte da religião que eu gosto muito, que eu sinto um prazer muito grande quando eu consigo, através do meu trabalho de religião, emprestar a minha matéria para os meus guias, ou mesmo sem ter eles incorporado naquele momento, mas junto comigo, poder conversar com aquele espírito e levar para ele um entendimento que ele precisa e que é necessário para poder ajudar não só a ele, mas a matéria também que ele estava atrapalhando. Eu gosto muito dessa área, infelizmente eu não vejo muito nas casas esse tipo de trabalho e me encanta muito. Eu tenho uma satisfação muito grande de poder ajudar nesse tipo de situação. É importante saber também que o quiumba ele não é a maior hierarquia dentre os espíritos negativos do mundo espiritual. Acima dos quiumbas existem os magos negros, que são outros espíritos de muito maior poder, que têm uma outra função dentro do mundo espiritual. E acima dos magos negros existem também outras hierarquias, como os dragões, enfim, outra classe de espíritos que a gente mais adiante pode conversar e que é muito importante, gente. Esse talvez seja a coisa fundamental para que nós de religião saibamos e possamos entender com um grande grau de conhecimento, porque as nossas religiões elas trabalham com espírito, né?
elas tanto é para o nosso espírito encarnado, para que ele cresça, ele se desenvolva, ele evolua, mas também para os outros espíritos que muitas vezes a gente não vê, mas que a gente sabe que existe, porque quem não acredita no espírito não pode estar dentro dessas nossas religiões. Então a gente sabe que existe, a gente precisa conhecê-los, precisa entender como é que eles se organizam, como é que eles procedem, porque é entendendo a forma como eles existem no mundo espiritual é que a gente vai poder fazer a nossa parte para poder ajudar não só as matérias que são as prejudicadas por esses espíritos, mas ajudá-los também a um pouquinho do que a gente pode contribuir para que eles possam receber o seu entendimento e assim serem encaminhados para os locais de merecimento de cada um, certo? Eu agradeço a presença de vocês. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu imaginava, do que eu gostaria, mas é um assunto que teria aqui bastante material para a gente conversar até mais tempo. Mas eu acho que por hora é isso. Eu acho que a gente mais adiante vai abordar novamente este tema, quem sabe esmiuçando um pouquinho mais sobre cada um deles. E eu gostaria muito que, se você gostou do que você ouviu, que você possa curtir, compartilhar, seja no Facebook ou no YouTube, porque eu colocarei esse vídeo nas duas plataformas. Se você estiver assistindo através do YouTube, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no meu canal. É um canal simples, você vê aqui que o cenário é o meu ateliê. Nós não temos vinheta ainda, né, Marina? Somos um canal pobre, mas quem sabe mais adiante a gente possa aos pouquinhos melhorar. Só que para isso eu preciso do feedback de vocês, preciso dessa troca, que vocês me digam se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês acham que deva melhorar e também trazendo aqui para mim ideias de pauta daquilo que vocês gostariam de conversar. Deixa aqui nos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube, os seus contrapontos, aquilo que você discorda, aquilo que você concorda, enfim. O canal está aberto para que você possa interagir. Isso só vai funcionar, isso só vai existir se puder ter essa interação com vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Eu sou o Eleandro do Maré. Agradeço muito a sua presença aqui, a sua persistência. E também a Marina, tenho certeza que gostou do nosso bate-papo de hoje. Tá, pessoal? Eu vou seguir aqui com os meus chapéus e ouvindo mais um pouquinho aqui de ensinamentos da religião. Um abraço a todos.